Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje no Evangelho coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 8º do Evangelho de São João, dos versículos 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia Jesus dizendo aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Quer dizer, quem guarda a palavra de Jesus não vê a morte, não vê a morte eterna, vive eternamente, tem vida e tem vida eternamente, porque guardar a palavra de Jesus implica entrar em comunhão com Jesus, e entrando em comunhão com Jesus, entra em comunhão com a vida eterna, porque Jesus é a vida, porque Jesus é a vida eterna. E quem tem Jesus, quem está em profunda comunhão com Jesus, que é a vida e é a vida eterna, não vê a morte eterna. Continua o Evangelho, disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Amados e amadas de Deus, os judeus estão pensando na morte física, os judeus estão pensando na morte terrena. Jesus está numa outra dimensão, ele está na dimensão da eternidade, ele está na dimensão da eternidade de Deus. Por isso, quem segue Jesus, quem guarda a palavra de Jesus, jamais verá a morte. Jamais quer dizer nunca verá a morte. A morte se torna passagem. A morte se torna passagem dessa vida para a eternidade, para a eternidade de Deus. Os judeus objetam: Abraão morreu e também os profetas. Mas Jesus não está falando da morte física, ele está falando da morte eterna. Quer dizer, quem guarda a palavra de Jesus tem vida eterna. Continua os judeus dizendo: acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Amados e amadas de Deus, não são capazes de entrar no mistério mais profundo de Jesus. Por isso Jesus continua: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Pai. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Amados e amadas de Deus, o Pai glorifica o Filho. Jesus veio do Pai, Jesus exerce a obra do Pai na história da salvação, Jesus revela o Pai, Jesus realiza a obra do Pai na história da salvação. Ele veio do Pai, ele conhece o Pai, ele revela o Pai. Diante do Pai, ele é o Filho eterno. Jesus continua: vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia,
Ele o viu e alegrou-se. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Filho eterno. Jesus é o Filho eterno que existia eternamente com o Pai. Por isso Abraão exultou ao ver o seu dia e, quando viu o seu dia, alegrou-se. Jesus não começou a existir somente na história. Por isso o prólogo do Evangelho de João se inicia dizendo: no princípio era o Logos, era a palavra estava voltada para Deus, a palavra era Deus. E no versículo 14 do prólogo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, Jesus é o Filho eterno que existia eternamente com o Pai. E Abraão exultou quando viu o seu dia. Então os judeus disseram-lhe, nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, antes que Abraão viesse a este mundo, antes que Abraão existisse neste mundo, Abraão começou a existir nesse mundo, não é eterno como Jesus. Jesus porque ele é o Filho eterno. É o Filho que existia eternamente com o Pai, o Filho que é o Filho eterno com o Pai. O Evangelho se conclui, então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Amados e amadas de Deus, contemplemos Jesus que é para nós vida eterna. Quem guarda a palavra de Jesus, quem tem Jesus tem vida eterna. Jesus é o eu sou o Filho eterno que existia eternamente com o Pai, aquele que Abraão se alegrou ao ver o seu dia, aquele que existia antes de Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.